Olá, esse é mais um vídeo do nosso curso de Airtable. Nele a gente vai aprender sobre fórmulas e como a gente manipula textos e números. Vamos para o vídeo. Nesse vídeo eu quero resolver a questão aqui que eu tinha levantado no último vídeo sobre na hora de fazer o pedido o usuário não estava conseguindo selecionar mais de um item aqui do cardápio. Então, por exemplo, ele ia lá fazer um pedido, ele pediu uma esfirra, mas ele queria pedir uma segunda esfirra. E quando ele aparecia aqui a opção dele colocar uma segunda esfirra, não tinha. Ele só poderia escolher itens do cardápio que não estavam ainda selecionados naquele pedido. Então a gente vai resolver esse problema e é simples, mas precisa ser resolvido e a gente vai mostrar aqui como resolver. Para também não mostrar o problema e falar, bom, cadê a solução? Não tem solução? Claro, na verdade tem e é simples. A gente vai adicionar uma nova tabela. Eu sei que adicionar uma tabela nova parece que, putz, mais uma tabela, mas sim, ela é importante neste caso. E a tabela eu vou dar o nome de venda, tá? Então, a venda vai se relacionar somente duas coisas: a quantidade de itens e o item em si. Só isso. Então, aqui eu vou tirar aqui, vamos lá. A venda vai relacionar com o cardápio. Então, na venda você precisa selecionar o item do cardápio. Quantos itens você quiser? Não, somente um item do cardápio. Você só pode relacionar aqui na venda um item do cardápio. Então, item do cardápio. Item do cardápio. E além disso, você vai ter que falar a quantidade. Quantos itens do cardápio você vai comprar naquela venda. E aí, o tipo de dado aqui é number. E nesse caso aqui, sem casa decimal. É 1, 2, 3, uma esfirra, duas esfirras, uma coxinha, duas coxinhas. Esse vídeo aqui, só para deixar claro, faz parte aqui do nosso curso do Airtable. Tem vídeo para trás aí. Se você está começando agora, tem que voltar lá para o começo para entender o bonde andando. Então, número de itens. Número de itens. Vou colocar o name aqui, disso aqui, como uma fórmula. Vamos falar sobre fórmula já, então. Fórmula é um campo que você relaciona a vários campos. Por exemplo, aqui o nome da venda, eu quero relacionar a quantidade de itens, então o número de itens, mais o item do cardápio. Item do cardápio. Então, se eu quero 6 esfirras, o nome da venda vai ser 6. Aí eu coloco esse E para juntar com um espaço, eu coloco entre aspas para colocar um texto, então eu coloco entre aspas, e aí o que eu coloquei entre as aspas é um espaço, porque é o que eu quero. Coloco o Ezinho de novo e coloco o que eu quero juntar com isso. Então, item do cardápio junta com o espaço, junta com número de itens, junta com com espaço, junta com o item do cardápio. E pronto. Essa é a venda. Agora, o pedido não vai relacionar mais com os itens do cardápio. Então, vou ter que refazer isso. Agora, o pedido vai se relacionar com as vendas. Então, um monte de coisa aqui deixa de fazer sentido. Olha só. O roll-up deixa de fazer sentido. O quantos itens tem deixa de fazer sentido. O name também aqui estava como uma fórmula, também deixa de fazer sentido. Eu vou colocar aqui que o name do pedido vai ser o nome do cliente somente, por enquanto. Então, o nome do pedido vai ser o nome do cliente. A venda, eu vou já fazer uma fórmula que é super importante, que é o seguinte: qual que é o total da venda? Fórmula, estamos aprendendo sobre fórmula, hein? Então, fórmula é o total da venda. Agora, total da venda é o número de itens que você vendeu vezes o preço de cada item. Mas cadê o preço de cada item? Aqui só tem o item. Eu não consigo fazer uma fórmula se o campo não está aqui. Eu não consigo puxar, então, número de itens vezes preço. Cadê o preço? O preço não está aqui. Então, vou criar uma fórmula só como número de itens e vou pegar o preço. Como que eu pego o preço do item do cardápio? Eu crio um lookup. Na última aula a gente aprendeu que lookup puxa alguma coisa da outra tabela. Então eu vou pegar o item do cardápio e vou puxar o preço do produto. Puxando o preço do produto, o total da venda fica o número de itens vezes preço do produto. Agora sim eu puxei.
Qual que é o formato? Aí eu posso colocar aqui e vou mostrar como que a coisa aparece. Então vamos lá. Numa das vendas, deixa eu apagar aqui algumas coisas que eu tinha criado e que deixaram de fazer sentido agora. Por enquanto tudo certo. Vamos supor que numa venda eu tenha vendido 2 esfirras. Então, o preço, o total da venda deu 28, mas é 28 reais, só que ele não sabe que é reais. Então eu preciso avisar para ele que o formato do resultado final, porque ó, 14 vezes 2, né? Então vou até botar aqui para ficar mais claro. 14 vezes 2 é 28, mas tá vendo que ele não está aparecendo o símbolo de real? Eu tenho que avisar para ele que é um currency. Então aqui em formato eu aviso, ó, não é um number, é um currency. Coloco o símbolo do real e boa, agora o total da venda aparece em reais. E ó como aparece aqui o nome da venda. 2 esfirras, posso até botar um ESI aqui, ó, e botar um S. Porque geralmente eu vou botar tudo no cardápio em singular e geralmente acho que faz sentido colocar um S depois. Acho que em alguns casos não vai fazer sentido, né? Coca-Cola vai ficar Coca-Colas. Faz sentido. Do Coca-Cola faz sentido também. Então deixa. É que aí o nome da venda aqui, se tiver vazio, vai ficar só o Szinho, né? Mas faz sentido. E aí eu posso criar uma nova... Aí fica 2 esfirras. Um novo item, 4, 5, por exemplo. Coca Zeros. Não faz sentido. Mas aí se eu colocar Coca-Cola, aí faz. Aí fica lá Coca-Colas. Daqui a pouco aparece. Boa. Mas aí não precisa fazer essa gambiarra para ficar no plural, né? Posso simplesmente tirar o S e fica lá. Fica estranho. Opa, esse Ezinho aqui também sai. Fica estranho, mas não fica tão errado. E aí, ou posso colocar nos cardápios aqui o nome, tudo em plural. Coca-Colas. 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 Acho que é isso. Então, posso colocar aqui no plural e aí aqui aparece no plural também. Pois bem, total da venda. Agora, no pedido, em vez de eu linkar com o cardápio, eu vou linkar com as vendas. Olha! E aí eu posso multiplicar aqui várias vendas. Então, em vez de no pedido eu... aqui ele já pergunta, você quer lookup alguma coisa? Você quer puxar alguma coisa lá de vendas? Eu já vou puxar o total das vendas aqui. Então, ao invés de eu colocar o cardápio, eu vou colocar as vendas. Então, a Célia pediu 2 esfirras e pediu uma Coca-Cola. Então, eu vou adicionar. Aqui vai ficar estranho, mas dá para fazer isso lá no front-end. Mas vai ficar estranho. Então, ela pediu 2 esfirras e uma Coca-Cola. Estou puxando o total da venda, mas não faz muito sentido. 2 esfirras deu 28. E a Coca-Cola deu 7. Mas eu quero saber o total disso. Então, não adianta eu fazer um lookup. Eu preciso fazer um rollup. Eu preciso fazer um editar aqui. E vou fazer, em vez de lookup, eu vou fazer um rollup. Então, eu vou somar esses totais. Então, eu vou somar o total das vendas. Então, total das vendas, eu vou somar. E aí, o 28 mais o 7 dá o 35. Então, na hora que eu for fazer um pedido, eu tenho que ir criando aqui as vendas. Então, vamos supor que aqui, nesse pedido, o Felipe pediu. Eu criei um aqui, depois não fiz nada, né? Então, vou só excluir. Vamos supor que aqui no pedido, ele veio aqui e colocou que ele queria 2 Coca-Colas e queria 3 coxinhas. 3 coxinhas. Legal. Então, eu crio a venda e depois coloco isso dentro do pedido. Então, é assim que você resolve a questão de, aqui no Airtable, de você colocar numa venda vários itens de um pedido. E aí o valor somado aqui dá correto. No front-end isso fica mais bonito. Aqui eu estou fazendo tudo no back-end, eu estou fazendo no banco de dados. Mas no front-end isso fica bonito. Também te mostrei algumas fórmulas aqui, né? Então eu te mostrei as fórmulas que junta 2 textos. Te mostrei a fórmula aqui do multiplicando um pelo outro. Que outras fórmulas eu podia pegar? Talvez tem fórmula também que você pode colocar o nome completo e depois pega o primeiro nome só. Essa fórmula eu não lembro de cabeça, porque uma vez eu peguei na internet como que fazia ela. E aí depois eu só uso a fórmula. Mas aí é uma manipulação de texto que você consegue fazer. Dá para até procurar aqui. Como pegar o primeiro nome Airtable. Tem uma comunidade ativa do Airtable.
E aí essa comunidade responde aqui, ó, left, nome completo, find, esse aqui mesmo. Opa. Então é left, pega o nome, name, encontro o primeiro espaço e pego aqui o por trás. Então, ó, Felipe Morelli, o primeiro nome é Felipe. Célia Roberto, o primeiro nome é Célia. Roberta Silva, o primeiro nome é Roberta. Agora, olha que probleminha. Se eu, por exemplo, colocar um nome e sem querer deixar um espaço, o primeiro nome fica vazio. Porque aí na fórmula ele pega o primeiro espaço e ele acha que vai ser esse aqui e pega todos os elementos para trás dele. É isso que a fórmula faz, tá? Ela procura o primeiro espaço e pega todos os valores que estão atrás do primeiro espaço. Só que se tiver espaço no começo, antes do primeiro espaço é espaço também. E aí o primeiro nome fica como espaço. Como que eu resolvo isso? Eu dou um trim. Trim é você tirar os espaços dos cantos. Então, eu dou um trim no nome. Então, aqui dentro do nome, eu dou um trim. Trim é tirar os espaços. E aí, você vai ver que eu vou colocar espaço e não vai dar problema. Ó. Criei espaços e tá todo com espaço aqui e ele lá tá dando trim nesse nome. Então, ele não está pegando esse campo aqui, ele está pegando já o campo sem os nomes, sem os espaços, perdão, do começo e do fim. Então, o trim dá essa cortada nos espaços. Outra coisa, vamos supor que o meu operador aqui escreveu assim, ó, Gilmar Roberto. O primeiro nome aqui fica em letra minúscula. E não é legal ficar com o primeiro nome em letra minúscula. Então, outra coisa que dá para fazer é dar um upper. Então, eu dou um trim e também dou um upper. O que dá um upper? Eu deixo o... É upper mesmo? Se não me engano, é upper. Vamos ver se está certo. Não é upper. Então, eu vou dar um cancelar e vou procurar aqui. Como deixar letra maiúscula no Airtable. Caps Lock Airtable Function. Acho melhor. É upper com 2 P's, perdão. Então, upper com 2 P's. E eu estou procurando na frente de vocês, porque para mostrar que, cara, tem bastante informação do Airtable por aí. Então você pode confiar e procurar. A IA também sabe bastante coisa e te estimula a fazer isso. Porque a gente não sabe tudo, não lembra tudo. Então, quando você esqueceu alguma coisa, às vezes é melhor perguntar em inglês, né? Porque o Airtable é em inglês, mas perguntar em português funciona também às vezes. Então, pode perguntar para IA, pode perguntar no Google. Eu faço muita coisa usando IA, perguntando fórmula, porque ele te lembra. E olha, agora ele está dando um upper. Então, o nome ainda continua escrito desse jeito. Mas você pode dar um upper no nome também, para mostrar um nome já com tudo letra maiúscula. Então, nome completo, por exemplo. E já vou dar um trim e upper. Então, vou fazer isso no nome como todo. Name, está escrito. Então, eu dou tanto um upper quanto um trim. Então, eu tiro os espaços e deixo tudo em letra maiúscula. Já viu em sistema que fica tudo em letra maiúscula? É porque ele está fazendo manipulação de texto. Ele está deixando tudo em letra maiúscula. Eu já usei isso bastante em sistema. Porque às vezes a pessoa digita tudo errado e é melhor deixar padronizado com letra maiúscula. E o primeiro nome a gente usa bastante também para mandar uma mensagem. Então, quando eu for chamar o Felipe, eu quero falar, oi, Felipe. Em vez de eu falar, oi, Felipe Morelli, que fica meio estranho, eu falo, oi, Felipe, oi, Célia, oi, Roberta, oi, Gilmar. Então, aqui, fórmula simples, mas que é super útil, eu sempre crio o primeiro campo como uma fórmula. Aqui tudo bem, o nome do produto aqui não ser fórmula, porque a pessoa já vai digitar o nome do produto. Em cliente, tudo bem também, se você quiser colocar o nome completo aqui. Ou se você quiser transferir esse aqui para cá, então eu transfiro para cá. Então o nome aqui, o título aqui do cliente é já uma fórmula puxando o que o operador colocou, o que o funcionário colocou. Então ele escreve do jeito que ele quer
e a gente já transforma tudo em letra maiúscula e tira os espaços do canto. O da venda, eu posso deixar desse jeito, né? A quantidade e o nome do produto. E do pedido, por exemplo, agora só está o nome do cliente. Mas o pedido pode ser nome do cliente mais venda. Então, a venda que foi feita, né? Posso deixar um separador assim, tipo assim. E posso colocar o valor total. Talvez faça sentido. Então, o nome do pedido vai ser o cliente, a venda e o valor total. Alguma coisa não está funcionando aqui? Vamos deixar só isso. Assim funciona. Deixa eu colocar agora. Ah, não, é total da venda, não é valor total. Total da venda. E veja só, o nome do pedido é Série Roberta, 2 esfirras, uma Coca-Cola. Ficou estranho porque agora tem uma Coca-Cola só e o nome aqui da venda está em plural, né? Mas tudo bem. Então vou deixar tudo em singular aqui em cardápio, para não ficar estranho, né? 2 coxinhas é ok, mas uma Coca-Cola é estranho, né? Então ficou lá, Série Roberta, 2 esfirras, uma Coca-Cola e o 35, que é o valor da venda. Para aparecer o símbolo aqui, posso colocar assim, ó, aqui na frente. Então vai ficar o espaço, o símbolo do real, um outro espaço e o 35. Olha só, eu criei o nome do pedido com o nome do cliente, o que ele pediu, 2 esfirras, uma Coca e o valor. Isso vai ajudar bastante lá no front-end, que quando a pessoa olhar o pedido, já vê ali, é o pedido da Célia, ela pediu isso e o valor total é esse. Então isso ajuda bastante no front-end. O da venda fica também fácil assim, mas a pessoa talvez não vai ver venda aqui. Essa tabela não vai ficar visível para o usuário final. O que vai ficar visível para o usuário final é o pedido. Também os clientes e o cardápio. Tudo isso fica visível. A venda é uma coisa escondida que eu preciso criar para no pedido eu poder colocar 2 esfirras, uma Coca-Cola e por aí vai. Então, resolvi aqui a questão de colocar mais de um item do cardápio e te mostrei aqui alguns exemplos de fórmula. Te disse que eu uso bastante fórmula para definir aqui o nome do primeiro elemento, porque isso lá no interface vai ser bastante importante. Usei algumas fórmulas aqui, né, para pegar o primeiro nome do cliente, para dar um upper. Eu te mostrei que a gente procura bastante coisa na internet, tá tudo bem, não tem problema procurar bastante coisa na internet. Posso, sabendo o preço de custo e o preço do produto, posso fazer uma questão de margem aqui. Então, por exemplo, a fórmula de margem bruta pode ser ali preço do produto menos custo do produto. Então essa é a margem bruta. Então eu ganho R$5 por esfirra vendida. Eu posso formatar aqui e deixar no currency e botar o símbolo do real. Dá para eu saber quantas esfirras foram vendidas? Dá para saber, Felipe? Dá para saber quantas esfirras foram vendidas. Como? Eu posso pegar aqui em cardápio, puxar as vendas que foram feitas. Ó. Eu faço um roll up, puxo as vendas que foram feitas, pego o número de itens e somo. Então, foram vendidas 8 Coca-Colas. Por que 8 Coca-Cola, Felipe? Porque tem aqui 5 Coca-Cola aqui, uma aqui. É que essa Coca-Cola aqui está associada a pedido nenhum. Então, olha o perigo. Eu estou computando uma venda, mas que não teve pedido. Como que você faz isso, Felipe? Como que você faz para não ser computado? Eu filtro. Então, eu quero puxar o número de itens de todas as vendas, só que lá no número de itens, o pedido não pode estar vazio, porque senão aquela venda não foi feita, na verdade, porque não está dentro de nenhum pedido. Então, pedido is not empty. E aí você vai ver que o 8 Coca-Cola, o 7 Coca-Cola que estava já foi para 3, porque aí essa venda não está sendo considerada aqui para fazer a conta. Então, eu vendi 2 esfirras, 2 coxinhas e 3 Coca-Colas aqui nas minhas vendas. Dá para saber com a margem bruta qual que é o quanto que eu ganhei aqui de lucratividade por produto. Então, fórmula de novo. Olha como a fórmula é usada. Então, lucratividade.
eu posso pegar aqui a margem bruta vezes o número de itens vendidos. E pronto. Aí eu posso transformar esse número em currents e botar o R. Então, eu ganhei R$10 de esfirra, porque cada esfirra eu ganho R$5 e eu vendi 2. Eu ganhei R$12 com coxinha, eu ganhei R$9 com Coca-Cola. Olha a importância de mostrar isso para o restaurante. O quanto você ganha para cada um dos itens. E aí, claro, né? Isso você precisa ser consolidado todo mês. Porque depois, quando você muda o preço, né? Atualizei para R$15. Bom, mas agora ele vai achar que a lucratividade aumentou, mas não. É só os produtos do futuro que vão ter esse preço, né? Só as esfirras do futuro que vão ter esse preço. As do passado, não. Então também você tem que tomar cuidado com isso. Quando muda o valor, como está tudo linkado, é como se o sistema achasse que todas as vendas antigas tinham sido vendidas a esfirra por R$15, mas na verdade não. Ela está sendo vendida até ontem por 14. Então você precisa de alguma forma corrigir isso. Como corrige? Mais um problema. Vai por mim que desenvolver sistema é resolver o problema, mas dá para também fazer isso. Cada venda que sai, você deixa o preço da venda não como um valor puxado aqui do cardápio. Porque se ficar dessa forma, quando você muda o preço lá, ele muda aqui. Então, na verdade, quando sai a venda, você tira esse valor daqui, bota num valor que não pode ser mudado mais, não é mais um lookup. Então, você puxa daqui e transforma isso num valor que não dá para ser mudado mais. E aí você faz a conta com aquele valor daquele momento, daquele exato momento que a venda foi feita. Então, naquele momento, a esfirra custava R$14. Quando o cara muda o preço da esfirra, só muda aqui a referência, mas o preço daquele dia era R$14, então continua R$14. Então, tem jeitos de fazer isso, a gente faz isso com automação. Então, na hora que uma venda é criada, o preço do momento daquele item sai dali e vai para o preço do produto daquele dia. A gente faz isso com automação e aí calcula-se com aquele preço daquele dia e aí quando muda-se no cardápio, não muda nas vendas antigas. Então, dá para fazer isso também. Vou mostrar isso quando a gente for fazer a automação. Mas a ideia é essa. A ideia é que com Link Chronology Record, Rollup, Count e Fórmula, você consiga trazer dados para a empresa. Você consiga mostrar números que importam para aquele negócio. Então, essa é a ideia aqui. Então, nesse vídeo, eu resolvi a questão dos pedidos com mais de um item. Eu mostrei alguns exemplos de fórmula. Mostrei que fórmula serve tanto para a parte de texto quanto para a parte de números, né? Então a gente usa a fórmula de várias formas e as fórmulas precisam do seu conhecimento de Link Chronology Record. Você precisa saber linkar as tabelas para conseguir fazer fórmulas que sejam importantes e que acrescentem ali uma informação importante para o negócio. Beleza? Então, termina aqui um vídeo e termina aqui uma série explicando Link Chronology Record e fórmulas. E nos próximos vídeos a gente vai pegar um caso real um pouco mais complexo para criar um sistema. Então, eu vou criar novamente as tabelas, vou criar novamente o Link Chronology Record, vou linkar as tabelas uma com a outra, vou usar lookup, rollup, count, vou criar cada um dos campos desse sistema e vou mostrar para você como que projeta um banco de dados, que talvez esse seja o conhecimento mais poderoso aqui dessa parte de data, que é projetar banco de dados. A gente fez aqui do restaurante, é mais simples, vou pegar um sistema um pouco mais complexo, não tão mais complexo, mas um pouco mais complexo, para você ver como funciona e fazer ele completinho do começo ao fim, com todos os campos que eu acho que seriam importantes para aquele tipo de sistema. Beleza? Vou fazer meio no freestyle assim com vocês, para você ver como que eu vou pensando, né, também. Porque às vezes você pensa de um jeito, mas aí depois você vê que vai dar errado. Então, quando eu monto a aula, eu sei o começo dela, mas eu vou no freestyle aqui pensando junto com você. Por exemplo, essa ideia do pedido e da venda veio depois. Eu pensando, falei, bom, não vai dar certo desse jeito, vou ter que criar uma nova tabela de venda para conseguir relacionar com o pedido. E aí, quando você cria uma nova tabela, aquele link de record que você tinha criado entre pedido e cardápio não faz mais sentido, você tem que excluir, tem que agora mover para venda, e agora o cardápio não puxa mais informação de pedido, puxa de venda, então as coisas vão mudando para você conseguir ir construindo o software do jeito certo. Primeiro a gente acerta as coisas em datas, depois a gente vai para a interface, depois a gente vai para a automação. Então, data é importante, todo projeto começa por ele. Vou fazer um novo exemplo, que não é um restaurante, para você ver isso acontecendo novamente, eu projetando banco de dados, escolhendo os campos, etc. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo para você e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.